Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos, Deus abençoe. Quero também cumprimentar você que está assistindo através das redes sociais, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 29, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Você já falou com o irmão que está do seu lado, na direita, na esquerda? Fala com o irmão que está na sua direita, na sua esquerda, na frente, na retaguarda. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela. Você que está assistindo através das redes sociais, eu quero lhe fazer um pedido. Por favor, fica conosco até o final, tá bom? Deus tem uma palavra para o seu coração. E copia o link, manda lá para os teus amigos, para os teus parentes. Deus tem uma palavra de cura, de salvação para a sua casa, para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29, a seguir. Hoje nós estamos na nossa quarta da palavra, né? Nosso culto da fé inabalável, com a série de mensagens Milagres de Jesus. E o texto diz: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo falaram dela para Jesus. Repita comigo o verso 30, diga: e a sogra de Simão estava deitada com febre. Diga assim: e logo falaram dela para Jesus. Muito bem. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou ela, e a febre a deixou. E logo em seguida ela os serviu. E tendo chegado o final da tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e também trouxe os endemoniados. Repita comigo: trouxeram para Jesus todos os que se achavam enfermos e também os endemoniados. Muito bem. E toda a cidade se ajuntou na porta de Pedro. E Jesus curou muitos que se achavam enfermos, curou de diversas enfermidades e também expulsou muitos demônios. Porém não deixava que os demônios falassem, porque os demônios o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto para orar e falar com o Pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estamos há algumas semanas ministrando a respeito dos milagres de Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11, nós aprendemos sobre o primeiro milagre, que foi quando Jesus transformou a água
em vinho. Tudo isso para trazer alegria para aquela família. E nós não nos importamos muito com esse milagre, porque achamos que transformar água em vinho é um milagre que não tem tanto peso assim. Não tem tanto peso para mim, não tem tanto peso para você, mas para Jesus, quando Ele olha, Ele contempla um coração triste, amargurado, e Ele consegue colocar alegria dentro desse coração. Jesus considera isso um milagre. Então, se Deus usar a sua vida para trazer alegria para quem perdeu a alegria, Jesus está usando a sua vida para realizar um milagre na vida de alguém. Diga glória a Deus. Em João capítulo 4, do versículo 46 a 54, nós aprendemos a respeito do segundo milagre, que foi a cura de um oficial importante do rei. O que é interessante é que Jesus estava na Galileia e o filho do oficial estava em Cafarnaum, a 15 quilômetros de distância. Mas o texto diz que mesmo a 15 quilômetros de distância, o pai intercedeu, Jesus atendeu e disse: vá para sua casa que seu filho já está curado. Com isso nós aprendemos que vale a pena interceder por alguém, mesmo que esse alguém esteja longe, mesmo que esse alguém esteja distante. Vale a pena orar e interceder por quem está sofrendo. E se Jesus quiser, Ele vai visitar essa pessoa, mesmo longe, mesmo distante, e vai operar um milagre na vida dessa pessoa. Agora você precisa interceder. Você precisa apresentar essa pessoa diante de Deus. Em João capítulo 5, do verso 1 ao 15, nós aprendemos a respeito do terceiro milagre, que fala a respeito da cura de um paralítico, o paralítico de Betesda. E esse aqui nós consideramos um milagre de cura, porque o homem era paralítico, quando na verdade esse milagre ele é mais do que um milagre de cura. Esse milagre é o que nós chamamos de maravilha, porque algumas pessoas vão ter o dom de cura, outras pessoas vão ter o dom de maravilhas. São coisas diferentes. Curar uma dor de cabeça, curar um mal-estar. Maravilha não. Maravilhas são feitos que transcendem o entendimento humano, transcende a ciência. E esse moço, ele estava aleijado, já tinha 38 anos, com as pernas atrofiadas. Então Jesus, na verdade, operou uma maravilha na vida dele, e ele voltou a andar. Diga glória a Deus. Nós não costumamos muito orar por milagres no campo das maravilhas, porque nós não acreditamos mais nos milagres de maravilha nos nossos dias. Mas o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje, e se Ele quiser, Ele ainda opera maravilhas em nosso meio. Na verdade, Ele tem operado muitas maravilhas. Quantas pessoas estavam de câncer um dia e contaram o testemunho que ficaram curadas? Irmãos, ser curado de um câncer é viver uma maravilha de Deus.
Quantas pessoas foram diagnosticadas com um problema cardíaco grave e de repente o coração voltou ao normal? Isso é uma maravilha de Deus. O coração foi restaurado. Quantas pessoas receberam diagnósticos de doenças, enfermidades terríveis e os médicos disseram: só vai viver mais um mês. E essas pessoas estão vivas há 5 anos, há 10 anos, porque Jesus resolveu fazer uma maravilha, contrariando a medicina. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, nós estudamos a respeito do quarto milagre, a primeira pesca maravilhosa. É um outro milagre que nós não nos importamos muito, porque nós pensamos assim: pescar peixe, será que realmente é um milagre? Mas a Bíblia chama de milagre. E por que a Bíblia chama de milagre? Porque não foi simplesmente uma pesca, foi uma pesca que mudou a vida daqueles homens. Foi uma pesca que mudou a trajetória daquele dia. Foi uma pesca que pagou todas as dívidas de Pedro, das outras pessoas que foram ajudar ele, e ainda levou prosperidade e alimento para a casa dele, quando na verdade eles tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. Então, se a prosperidade chegou na sua casa, Deus está operando milagre na sua casa, porque prosperidade não vem do alto, prosperidade não nasce, prosperidade é Deus que faz. Bispo, mas quem disse que eu sou uma pessoa próspera? Quem disse que eu tenho prosperidade? Claro que você tem prosperidade, claro que você é próspero. Vamos para a Bíblia. Jesus, ele disse o quê? Que nós não teremos que nos preocupar com o que comer, o que beber e o que vestir. Você está vestindo? Você é próspero. Você está comendo e bebendo? Você é próspero. A palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Ah, bispo, mas eu gostaria de comer caviar. Trabalha um pouquinho mais que você vai comer caviar. Jesus não disse que ia te dar caviar, ele disse que não ia faltar o que comer na sua casa. Você está misturando as coisas. Eu queria comer uma pizza inteira de camarão pistola. Nossa, trabalha um pouquinho mais que você vai comer uma pizza inteira de camarão pistola. Enquanto não chega a pizza de camarão pistola, coma a sua pizza de frango e dê glória a Deus. Porque teve um tempo que você nem pizza de frango podia comer. Irmãos, eu só vim comer pizza depois de adulto. Eu só vim comer pizza depois de adulto. Quando eu estava com 19 anos, foi a primeira vez que eu comi uma pizza na minha vida. Lá em Nazaré. Então, se você está comendo pizza desde pequeno, deixe de ser miserável e agradeça a Deus. E pare de reclamar. Os meninos de hoje nascem com a boca dentro da pizza e reclamam de tudo. Os nossos pais comiam farinha seca para nos sustentar. Como é que você não é próspero? Os nossos avós é que passavam um perrengue terrível. Mas é você não. Tem café, tem leite, alguns têm leite zero lactose, tem suco, tem pão, tem bolo, tem raízes, tem feijão, tem macarrão, tem arroz, tem carne, tem frango, tem peixe. Olha que perturbação. Tem ovo.
é todo mundo que pode comer ovo, não. Ovo tá caro mesmo. Aquela ex-mulher de Belo, aquela mentirosa, diz que come 40 ovos por dia. Todo dia. Diz que come 1.200 ovos por mês. Tá mentindo, rapaz? Isso é mentira, rapaz. Eu como 2 ou 3 da agonia. Imagina você sentar numa bacia e comer 40 ovos todo dia, rapaz. Querendo se amostrar. Mas Deus, irmãos, quando chama o quarto milagre, a pesca maravilhosa, quando Ele chama de milagre, é justamente porque Ele não quer que eu e você venhamos padecer necessidades. Então acordar todos os dias, principalmente quem é pai, acordar todos os dias e ter o café dos filhos na mesa, ter o almoço meio-dia, ter o jantar à noite, irmãos, isso é milagre de Deus. Nós estamos em um país que ainda tem pessoas que passam fome, e é muita fome. Então, se você tem comida todo dia, você está vivendo o milagre de Deus todo dia. Diga glória a Deus. Ah, não, bispo, eu não vejo isso como milagre, não. Eu que não vá trabalhar todo dia para ver se chega na minha casa. Tu é preguiçoso? E quem foi que abriu a porta do emprego para você? Não, quem foi que abriu a porta do emprego para você? Quem é que te dá saúde, vigor físico para você trabalhar todo dia? Deus é o provedor de tudo, irmãos. Deus, Ele abriu a porta do emprego para você. Deus te dá saúde, Deus te dá vigor físico, Deus te levanta todo dia, Deus te leva. O diabo quer te matar no meio do caminho, Ele te dá livramento, te traz de volta de novo. Aprenda a ser grato a Deus. Então, a pesca maravilhosa fala de pescar peixe, mas a Bíblia chama de milagre de Deus. Então agradeça a Deus por tudo que tem chegado na sua mesa, em nome de Jesus. O quinto milagre foi a libertação de um endemoniado, o endemoniado de Cafarnaum, Marcos 1, do verso 21 ao 28. Nós aprendemos na semana passada. Irmãos, libertar alguém que está endemoniado é um dos maiores milagres que Deus pode usar a sua vida para fazer. Por quê? Porque perceba que nesse momento eu estou aqui, mas eu estou sendo oprimido por demônios. Você está aí, você também está sendo oprimido por demônios. Mas esses demônios não podem entrar em mim e não podem entrar em vocês. Por que não pode? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, está dentro de vocês. Então os demônios, eles podem oprimir, mas não podem entrar em vocês. Diga glória a Deus. Mas se o demônio entrar em alguém, o demônio acredita que ele é dono daquela pessoa. Ele acredita que aquela pessoa é propriedade dele. Ele age de uma forma como se aquela pessoa pertencesse a ele. Aí agora existe um trabalho envolvendo o mundo espiritual para libertar aquela pessoa, de maneira que aquele demônio não tenha mais acesso àquela vida. Irmãos, isso é um dos maiores milagres que Deus pode usar a vida de um homem ou a vida de uma mulher para fazer. Então, sempre que você perceber alguém endemoniado sendo liberto, foi um milagre que Jesus operou. Amém? E se Jesus chama tudo isso aqui de milagre, eu também chamo de milagre. Diga glória a Deus. Muito bem. Marcos capítulo 1, do versículo 29 ao 35. Nós vamos falar hoje a respeito do sexto milagre. É a cura da sogra de Pedro. Esse milagre da cura da sogra de Pedro é um outro milagre que as pessoas não dão muita importância, porque fala a respeito de uma febre. Irmãos, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que a cura de uma febre é um milagre, eu acredito que é um milagre.
Se a Bíblia diz que a cura de uma febre é um milagre, eu acredito que é um milagre. Porque o que é uma febre? A febre é o corpo dando um sinal que tem alguma coisa errada no organismo. Ou tem uma bactéria, ou tem um vírus, ou tem uma inflamação, ou tem um caroço, ou um vírus que está, uma enfermidade que está se formando, né? Então o corpo, ele sinaliza, tem alguma coisa grave acontecendo. Aí o corpo aquece para passar informação para mim, para você, que tem alguma coisa errada. E se o problema não for resolvido, a pessoa pode ir a óbito, a pessoa pode morrer. Então, se Jesus encontrou a maneira de curar a febre, ele está encontrando a maneira de operar um milagre. Diga glória a Deus. Mas eu quero compartilhar com vocês. Nós lemos Marcos capítulo 1 do versículo 29 ao 35. Mas esse milagre, ele é narrado nos 3 evangelhos. Venha comigo, Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro de cama e com... Está aparecendo aqui? Tá. Tomando pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Marcos 1, 29 ao 31 diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e de André, na casa de Pedro. Pedro é Simão. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela para Jesus. Então Jesus se aproximou dela, tomou ela pela mão e ajudou ela a se levantar. A febre a deixou e ela começou a... Pronto. Lucas capítulo 4, verso 38 e 39, a Bíblia diz: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E pediram a Jesus que fizesse o quê? Algo por ela. Estando Jesus em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Irmãos, existem 7 princípios poderosos que precisamos aprender e discutir nesta noite a respeito do milagre da sogra de Pedro. Mas antes, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de Mateus 8, Marcos 1 e Lucas 4. Percebam que os 3 evangelistas, eles narram o mesmo milagre, o milagre da sogra de Pedro. Mas perceba que Mateus, no capítulo 8, verso 14 e 15, Mateus, ele é muito formal na explicação do milagre. Ele é muito, objetivo na explicação do milagre. Não sei por que ele foi tão objetivo, porque na verdade Mateus estava com Jesus, ele andava com Jesus. Mateus, que era chamado também de Levi, mas ele foi muito objetivo. Mas quando você chega em Marcos, conhecido também como João Marcos, Marcos, ele é um pouco mais detalhista, falando a respeito desse milagre. E ele fala de algumas coisas que é importante nós guardarmos em nossos corações nesta noite. Olha o que ele fala no verso 30, o evangelista Marcos.
Marcos 1, verso 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela para Jesus. O que é que nós aprendemos nessa noite? Nós aprendemos, irmãos, que nós não podemos ver as pessoas enfermas, as pessoas doentes, e ficarmos calados, como se nada tivesse acontecendo. Porque hoje é o irmão que está doente, mas amanhã pode ser que seja eu e você que estejamos doentes. E da mesma maneira como a sogra de Pedro precisou que alguém apresentasse a causa dela para Jesus, existem pessoas que Deus vai colocar perto de você, para que você possa apresentar a causa dessa pessoa para Jesus também. Pelo amor de Deus, se você é discípulo de Cristo, quando você ouvir falar que alguém está enfermo, em nome de Jesus, bota teu joelho no chão e vai orar por essa pessoa. Irmãos, se você não consegue orar, se você não sente vontade de orar, obrigado, queridos. Se você não sente vontade de orar pelas pessoas que estão passando pelo caminho da enfermidade, como a sogra de Pedro estava passando, eu sinto muito em te dizer, você pode ser qualquer coisa menos discípulo de Cristo. Porque um verdadeiro discípulo de Cristo tem uma característica que Jesus tinha muito forte. E qual era essa característica forte que Jesus tinha? A gente chama hoje, de uma forma muito bonitinha, de empatia. Jesus chamava de compaixão. Jesus chegava em algum lugar, tomava conhecimento que alguém estava enfermo, e a Bíblia vai dizer de diversas maneiras, e ele era movido de uma íntima compaixão, e ele foi tomado de uma grande compaixão. Irmãos, se eu sou discípulo de Cristo, mas essa característica de ter compaixão por quem sofre, compaixão por quem está doente, se isso não arde, se isso não queima dentro de mim, eu sou qualquer coisa, menos discípulo de Cristo. Eu sou adorador e não ora por ninguém, então você é adorador de você mesmo. Eu sou adorador, eu sou adoradora, e alguém enfermo não te incomoda? Não te causa nada? Você é adorador do seu próprio umbigo. Você é adorador do seu próprio eu. Porque a principal marca de Cristo era se compadecer dos que sofrem. Tem uma música que fala que não há como adorar sem ter compaixão pelos perdidos. Não há como adorar sem ter compaixão pelos que sofrem. Não tem essa possibilidade. A conta não fecha. Adorar como? Vendo o irmão sofrendo e não apresentar causa para Jesus. Perceba que no versículo 30 do capítulo 1 de Marcos, o texto diz: e falaram a respeito da mulher para Jesus. Está escrito, irmãos. Isso aqui é um ensinamento. Quando Marcos escreveu isso aqui, foi para chamar a minha atenção e a sua atenção. Ah, bispo, mas será que Jesus não sabia que ela estava doente? Jesus poderia até saber, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas ele se agrada quando tem alguém que tem compaixão um do outro. Ele se agrada quando tem alguém que tem compaixão dentro de si. Diga glória a Deus. A outra coisa que me chama a atenção aí no texto de Marcos, está no verso 31, quando ele diz assim:
Então Jesus se aproximou dela, tomou ela pela mão e ajudou ela a se levantar. E a febre a deixou e ela começou a servi-los. Irmãos, percebam que Jesus, ele está nos ensinando aqui. Ensinando o quê? A estender as mãos para quem está sofrendo. A estender as mãos para quem está passando por lutas. A estender as mãos sobre alguém que está passando por dificuldades. Tem alguém no portão, ó. Alguém no portão. Então, irmãos, a pergunta que fica é: de que maneira você tem permitido Jesus usar a sua vida com relação a quem está padecendo, a quem está sofrendo? Irmãos, todos nós temos como fazer alguma coisa por quem está sofrendo. No mínimo, se você não tem dinheiro para comprar um remédio, você pode orar, você pode interceder, você pode clamar diante de Jesus a respeito daquela situação, porque não paga para orar, não paga para interceder, é de graça. A única coisa, sabe qual é o valor? Sabe qual é o valor para orar por alguém, para interceder por alguém? É você ter amor dentro de você. É você ter amor dentro do seu coração. Não é amor de palavras, não é amor de teoria, não é amor de tese. É amor que queima aqui dentro. É amor que incomoda. É amor que, sabe, te faz muitas vezes até chorar. Quem conhece o Joildo? Que é tio de Fernanda. Ele não é evangélico. Mas aconteceu um fato na semana passada, que ele estava conversando comigo pelo celular sobre o assunto e chorando. Será que uma pessoa que não é evangélico consegue se compadecer de quem está sofrendo e o evangélico não consegue? Será que a pessoa que não é evangélico, que não é batizado nas águas, que não toma a Santa Ceia, que não está no culto direto, sente compaixão de quem está sofrendo a ponto de chorar? E nós que falamos que somos discípulos de Cristo, não nos compadecemos? Tem alguma coisa errada com a nossa adoração. Tem alguma coisa errada com aquilo que nós chamamos de amor. Tem alguma coisa errada conosco. Precisamos urgente de um avivamento genuíno, verdadeiro. Porque nós estamos muito apegados às nossas coisas, às nossas situações. Quando na verdade, Deus quer que nós tenhamos compaixão dos perdidos, dos que estão sofrendo. A nossa preocupação com as nossas coisas, com a nossa casa, com o nosso eu, é tão grande que nós esquecemos de todo mundo que está em nossa volta. Ah, bispo, o senhor não sabe o que é que eu estou vivendo. Acorda. Acorda que você ainda não está no céu. Você está na terra. E aqui na terra nós teremos aflições. E para acabar de completar, ainda somos fracos financeiramente. O que torna a vida um pouco mais dolorosa. Mas aí o Espírito Santo vem e te conforta. E te ajuda a ficar de pé todos os dias.
Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aí vem Lucas. E Lucas, no verso 38, ele diz: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Todo mundo sabe que o Lucas era médico, sim ou não? Sim. Então, pelo fato dele ser médico, nesse versículo aqui ele é mais detalhista. Todo mundo falou de febre. Ele disse febre alta. Tem algumas traduções que ele fala uma grande febre. E por que Lucas ele é mais detalhista nisso? Porque existe febre e existe febre alta. Febre você pode curar com comprimido, mas febre alta requer mais atenção. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Seja mais detalhista quando você se prostrar para adorar a Deus. Seja mais detalhista quando você for conversar com o seu Senhor. Fala o que você está passando com riqueza de detalhes. Está pensando que Jesus é seu empregado? Você vai chegar, fazer aquela oração michuruca de 30 segundos, de 1 minuto. Pai, o Senhor sabe a situação que eu estou vivendo. Entra com providência, amém. É seu empregado? O dia tem 24 horas. Aí você tem 8 horas para trabalhar. Você tem várias horas para poder ficar na rede social, para estudar. Mas na hora de conversar com o pai a respeito da sua luta, você só tem 30 segundos para ele? 1 minuto? E você ainda quer milagre? Está em busca de milagre? Você é incapaz de ser detalhista com o seu Deus a respeito do milagre que você precisa, e você ainda quer milagre? Você ainda quer resposta? Tem tempo para tudo nessa vida? Tem disposição para tudo nessa vida? Mas quando o assunto é conversar com o seu Deus, o provedor do milagre, você só tem 30 segundos? 1 minuto? 5, irmãos. Missionário Lucas, o novo convertido, orar por 5 minutos e não ter mais o que orar, eu entendo, é admissível. Mas um crente que tem 5 anos, 10 anos, que ele não consegue orar 5 minutos, irmãos, eu não sei se esse crente vai entrar no céu não. Sabe por quê? Você não consegue falar com Deus 5 minutos porque você não conhece Ele. Você não tem intimidade com Ele. Você não se relaciona com Ele. Como para os amigos a gente tem 1 hora, 2 horas, 3 horas de bate-papo. Vou pegar agora os adolescentes. Vou pegar os adolescentes. Os adolescentes de hoje têm que ir para a NASA, tem que vir estudar os adolescentes de hoje. Os adolescentes de hoje passam a madrugada acordado. Aonde? Nas redes sociais. O horário de adolescente dormir nos dias de hoje é 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada. Fazendo o quê? Nas redes sociais. Tem disposição para conversar a madrugada toda. Sem cochilar. E para falar com Deus, santo? E para falar com Deus, santa, tu está reservando quanto tempo? Está reservando quanto tempo? Aquele propósito que está lá no grupo de oração por 21 dias, eu ainda não vi tu colocar teu nome lá. E é mais cedo, viu? É meia-noite. Quem consegue ficar até 3, 4, 5 na rede social sem cochilar, consegue orar meia-noite, sim ou não? Sim.
O problema, irmãos, é que nós não sabemos dar prioridade para quem merece prioridade. E eu vou te falar uma verdade: se tem alguém no universo que merece prioridade, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele merece toda a minha e toda a sua prioridade. Diga glória a Deus. Aí o Lucas, no capítulo 4, versículo 39, ele fala assim: estando Jesus em pé junto a ela, inclinou-se. Isso me chama muita atenção. Cadê? Isso aqui me chama muita atenção. Estando ele em pé junto com ela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Irmãos, existem situações que são situações naturais, mas existem situações que estão no campo sobrenatural, no campo metafísico. Existem enfermidades que são enfermidades humanas, orgânicas, patológicas, mas existem enfermidades que são espirituais. E nós precisamos urgente de um dom chamado dom de discernimento de espírito, dom de discernimento espiritual. Para quê? Para identificar o que é uma enfermidade natural e o que é uma enfermidade espiritual. E se você identificar que a enfermidade é espiritual, você precisa de autoridade dos céus para fazer o que Jesus fez: é repreender esse demônio de enfermidade e botar ele para correr da sua casa, e bota ele para correr da sua vida, e bota ele para correr da sua família, e proibir em nome de Jesus ele de voltar, porque a autoridade já foi dada sobre a sua vida. Deus já te deu a autoridade. Diga glória a Deus. Então você percebe que os três evangelistas falam do mesmo milagre, mas Marcos traz alguns detalhes importantes, Lucas também traz alguns detalhes importantes. Mas tem três coisas que eles são unânimes. No verso 15, em Mateus 8, termina dizendo: depois que a mulher foi curada, se levantou e foi servi-lo. Diga glória a Deus. Marcos 1, versículo 31, ele diz: a febre a deixou, ela se levantou e começou a servi-los. Lucas capítulo 4, versículo de número 39, o texto diz: ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós não aprendemos com a sogra de Pedro. Nós queremos o milagre, mas não queremos servir ao dono do milagre. Nós queremos a resposta, mas não queremos servir àquele que tem a resposta. Nós queremos ver tudo que Deus tem para nós, mas nós queremos somente lembrar de César. Quando a Bíblia diz: dê para César o que é de César e dê para Deus o que é de Deus. A pergunta que fica nessa noite é: o que é que você tem dado para Deus? De que maneira você tem servido a Deus? De que maneira você tem sido grato a Deus? Porque os três evangelistas foram claros, foram objetivos. Depois que a mulher foi curada, ela se levantou, não foi para poder murmurar, não foi para poder procurar um novo milagre. Ela se levantou para servir. Foi servir a Jesus, a Pedro, a André, a João e a Tiago, que estavam na casa dela. A pergunta que fica é: como você tem sido grato a Deus? Porque você tem sido alguém que tem vivido milagre todos os dias, sim ou não? Sim, todos os dias. Mas eu disse que temos 7 coisas que nós precisamos aprender com esse milagre da sogra de Pedro. Primeira coisa que nós aprendemos, o texto diz: a sogra de Pedro estava em cima da... Você está aqui? O texto diz que a sogra de Pedro estava em cima da...
Em cima da cama. Irmãos, as mulheres naquele tempo não tinham nenhuma relevância e nem posição favorável em Israel. Por isso os fariseus não teriam dado importância para a sogra de Pedro doente em cima de uma cama. Pela lei deles, quem deveria ter ido visitar a sogra de Pedro seriam os fariseus. Eram as pessoas naquela época que estavam ali responsáveis por cuidar do povo. Entende? Mas as mulheres não tinham posição favorável em Israel. As mulheres não tinham relevância. Por isso, a sogra de Pedro estava em casa, doente, mas todo mundo ignorou. Como se aquela mulher não tivesse importância. E o que é que nós aprendemos nessa noite? Nós aprendemos que para os fariseus ela não tinha importância. Mas assim que Jesus tomou conhecimento, ela passou a ter importância para Jesus. Bispo, eu não entendi. Meu irmão, minha irmã, a sua vida, a sua história é importante para Jesus. A sua causa, a sua situação tem importância para Deus. Mesmo que os homens não percebam, mesmo que a família não perceba, mesmo que a sociedade não perceba, mesmo que os governantes não percebam, Jesus vai perceber, chame a atenção dele, e você vai se tornar uma prioridade para ele. Diga glória a Deus. O verso 2, ou melhor dizendo, segunda situação. Perceba isso aqui. Era um costume naquela época ser servida a refeição principal logo depois do culto matinal, realizado nas sinagogas aos sábados. Portanto, tudo indica que Jesus estava indo almoçar na casa da família de Pedro. Diga glória a Deus. Pois apesar de Pedro e André serem ambos nascidos em Betsaida, nessa época a casa deles era em Cafarnaum. E portanto, fica claro que Pedro chamou Jesus para almoçar na sua casa. Diga glória a Deus. É o segundo princípio que nós aprendemos nessa noite. Você tem convidado Jesus para habitar na sua casa? De manhã, quando você acorda, você fala com Ele? Quando você vai tomar café, você agradece pelo café? Você só está tomando café porque Ele te deu, agradeça. Quando você vai almoçar, você diz: Pai, graças te dou pelo alimento de meio-dia. Quando você vai jantar à noite ou tomar café, você agradece. Quando você vai pagar aquela conta de água, de luz, de internet, ou aleluias, a conta da internet não pode ficar sem pagar, você agradece a Ele porque Ele está te dando condição de pagar? Quando você está doente, que vai na farmácia comprar o remédio, você agradece porque conseguiu comprar o remédio? O que é que você faz para atrair Jesus para a sua casa? Perceba que depois da oração na sinagoga, depois do culto, Pedro e André convidaram Jesus para ir para a casa dele. Talvez Pedro e André saíram cedo e nem sabia que a mulher tinha pegado a febre. Mas graças a Deus que ela pegou a febre no dia em que Pedro e André convidaram Jesus para almoçar na casa deles. Jesus aproveitou e resolveu o problema daquela família. Jesus, Ele quer resolver o seu problema. Jesus, Ele quer resolver o problema da sua casa. Mas a pergunta que fica é: você tem convidado Jesus para estar na sua casa? O ambiente na sua casa é propício para Jesus habitar? Bispo, que é um ambiente propício? É um ambiente que não tem pecado. É um ambiente que não tem mentira. É um ambiente que não tem palavrão. É um ambiente que não tem xingamentos. É um ambiente que não tem falsidade.
É um ambiente que não tem guerra, contenda, briga, confusão. É nesse ambiente que Jesus gosta de habitar. É nesse ambiente que Jesus gosta de estar. Para de assistir a Lojuca. Vá assistir uma pregação. Para de assistir balanço geral para ver tragédia, morte, destruição. Vai assistir algo que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua fé. Porque esta palavra diz: eu trago ao meu coração aquilo que me traz esperança. Diga glória a Deus. O terceiro princípio que nós aprendemos, perceba isso aqui, por favor. Os três evangelhos sinóticos descrevem de forma clara que Pedro era, diga, casado. Você percebe que os três evangelhos confirmam que Pedro era casado? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 9, verso 5 também confirma que Pedro era casado e que tinha família. Diga amém. Portanto, a teologia existente no mundo que afirma que Pedro era solteiro e que Pedro nunca casou é uma falsa teologia. Deus gosta de casamento. Oh meu Deus, faltou você dar um glória. Faltou você dar um glória porque Deus gosta de casamento. Deus gosta de casamento. Bispo, mas meu casamento está um caos. Dê glória. Porque tu é casado, porque tu é casada. Tem gente aí que está desesperado para casar. Dê glória. Bispo, aquele homem é um problema terrível. Aquele homem é crente? Não. Se ele não for crente, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter que continuar dando glória. Amém? Porque a Bíblia diz que você pode escolher ficar com o jugo desigual ou não. Mas se você escolheu ficar com o jugo desigual, você tem que dar o quê? Glória. Dê glória. Bispo, eu posso terminar agora? Agora não. Já passou o prazo. Agora é hora de dar glória. Ah, bispo, aquela mulher é uma luta. Ela não é crente. Você não viu isso antes, não? Se você não viu, agora dê glória. Amém? Ah, mas aí não bate para mim, não, bicho. Essa conversa aí não tem nada a ver, porque ele é crente. Lá em casa todo mundo é crente. Todo mundo na sua casa é crente? Ô, glória. E está tendo briga todo dia, toda hora? Precisamos de um gabinete. Lá todo mundo é crente. E está tendo palavrão, xingamento. Alguém precisa se converter nessa casa. Alguém precisa nascer da água e do Espírito. Diga glória a Deus. Deus gosta de casamento. E tem uma teologia aí que diz que Pedro nunca casou, que Pedro era solteiro. Aí o sacerdote tudo é proibido de casar, porque tem que acompanhar o perfil de Pedro. Ó, que maluquice! O sacerdote dessa igreja não pode casar, porque tem que acompanhar o perfil de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro era casado, tinha esposa e tinha sogra. Tinha sogra. Ainda morava com ele na mesma casa. Porque Deus gosta de casamento, Deus gosta de família. E morar com sogra é bom, irmãos.
Já morei com a minha. 90 dias, passei na experiência. Mas se a sua for um pouco difícil, o que é que você faz? Dá glória. Então, irmãos, o terceiro princípio é: Deus gosta de casamento e Deus gosta de família unida. Diga glória a Deus. O quarto princípio: vejam que o doutor Lucas, por ser médico, ele é o único que descreve e explica que a mulher estava com a febre muito alta. Existe uma diferença entre febre comum e febre muito alta. Vejam que Jesus curou a mulher com apenas um toque. E logo depois ela correspondeu servindo a Jesus e aos outros. Nos 3 evangelhos fica bem claro. Logo depois ela passou a servi-lo. Eu não vou entrar nesses 2 assuntos aqui, porque nós já falamos a respeito disso. Eu expliquei a vocês que existe uma diferença entre você se aproximar de Deus e ser formal, e você se aproximar de Deus e ser detalhista sobre o que você está vivendo, sobre o que você está passando. Já expliquei também sobre a necessidade de viver o milagre, mas ser grato, servir a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Diga glória a Deus. O quinto princípio, e já estamos caminhando para o final, diz assim: irmãos, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito poderoso. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas olha o que o texto diz, ó. Marcos capítulo 1, verso de número 32. Olha o que o texto diz: e tendo chegado à tarde, final da tarde, quando já estava se pondo o sol, depois do sábado, claro, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e também os endemoniados. Olha só, e toda a cidade, irmãos, toda a cidade se ajuntou na porta de Pedro. Verso 34: e Jesus curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e também expulsou muitos demônios, porém não deixava que os demônios falassem, porque os demônios não conheciam. Verso 35: e levantou-se de manhã, muito cedo, ainda estando escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali Jesus orava e falava com o Pai. Irmãos, eu não sei de que maneira esses textos chegam no coração de vocês, mas eu quero compartilhar com vocês aqui mais 3 princípios e a gente encerra. O quinto princípio: depois do pôr do sol, muitas pessoas foram levadas para a casa de Pedro para serem curadas. Diga glória a Deus. Jesus mais uma vez repreendeu os demônios, fazendo eles silenciarem, e logo depois expulsava da vida daquelas pessoas. Irmãos, o quinto princípio é: Jesus vai te curar, mas Jesus vai curar o seu irmão também. Queira o milagre para você, mas queira o milagre para seu irmão também. Queira viver experiências com Cristo, mas deseje ver os seus irmãos vivendo experiências com Cristo também. Isso é um princípio. Perceba que Pedro permitiu que toda a cidade viesse para onde? Para a porta dele. Para fazer o quê? Para serem curados. Irmãos, todo mundo sabe que dia de sábado não podia fazer muito movimento por causa da lei. Mas Jesus, nesse caso aqui, o texto diz que o sol já estava se pondo. Ou seja, o sábado estava acabando, estava escurecendo. Mas Jesus não parou. Jesus continuou curando todos os endemoniados e todos os enfermos daquela cidade, que foram levados para a porta da casa de Pedro. Irmãos, quem já trabalhou com obra de libertação aqui sabe que você fica exausto quando você está trabalhando para libertar uma pessoa. Mas o texto aqui diz que foi a cidade toda.
Mas Jesus foi curando todo mundo que chegava. Quem estava enfermo ele curava, e quem estava endemoniado ele expulsava os demônios. Diga glória a Deus. A pergunta que fica é: e você? Pedro permitiu que todo mundo fosse para a casa dele para ser curado. Se fosse na sua casa, você ia dizer o quê? Na minha casa mesmo não. Eu tenho mais o que fazer. Na minha casa mesmo não. Eu tenho as minhas ocupações. Já estava curado mesmo, né? Jesus já tinha entrado na casa, já tinha curado a sogra já estava de pé, não precisava mais de milagres, já estava de pé, já estava tudo bem, dentro de casa já estava tudo organizado. Então o povo da cidade que veio depois não tinha tanta importância assim, né? O importante é que na nossa casa estava tudo resolvido, né? Não é assim que Jesus trabalha. A matemática de Jesus é diferente. É melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te. A matemática de Jesus soma você estender a mão para quem está sofrendo. Queira viver o milagre, mas queira que alguém do seu lado viva milagres também. Diga glória a Deus. O que é impressionante é que Jesus passa a noite toda curando pessoas, libertando pessoas, e quando chega às 5 horas da manhã, ele levanta para ir conversar com o Pai. Amém? Aprenda esse princípio. No meio de toda a turbulência, encontre tempo para conversar com o seu Pai. Encontre tempo para conversar com Deus. Para com esse negócio de dizer eu não tenho tempo. Hoje em dia, irmãos, vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar. Você olhar para mim, você dizer que você não teve tempo de me responder o WhatsApp, eu até concordo. Mas você falar que não teve tempo de conversar com Deus, pelo amor de Deus. Que tipo de amor é esse? Que tipo de adoração é essa? Sexto princípio. Esse milagre parece ser menor, não é? Curar uma febre. O que é uma febre, né? Esse milagre parece ser um milagre menor, por se tratar de uma febre. Porém, seu resultado teve uma grande relevância naquele dia. Pois depois do pôr do sol, no final do sábado, toda a cidade se reuniu na porta de Pedro, para que Jesus pudesse satisfazer suas várias necessidades, curar, libertar e salvar pessoas. Diga glória a Deus. O que parece ser pequeno para você, pode ser um canal que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. O que parece ser sem peso para você, pode ser o caminho que Jesus vai usar para chegar até alguém, para curar, salvar vidas, restaurar pessoas. Perceba, irmãos, que aquela cidade tinha muitos enfermos e muitos endemoniados. Mas quando alguém contou a notícia, olha, a sogra de Pedro estava com a febre muito alta em cima da cama, a mulher estava paralisada na cama, a mulher não conseguia se levantar, a mulher estava arriada. Jesus chegou perto dela, repreendeu o mal que estava nela, causando aquela febre. A mulher levantou, ficou tão boa, se recuperou de uma tal maneira que foi preparar comida para servir João, Tiago, Pedro, André e Jesus. Então, quando essa notícia corre, alguém disse assim: se ele curou a febre dela, ele pode me curar também. Se ele curou a febre dela, ele pode curar o meu irmão também. Se ele curou a febre dela, ele pode libertar meu primo também. Se ele curou a febre dela, ele pode trabalhar na minha situação também.
Vamos lá na casa de Pedro. Onde é que ele está? Está na casa de Pedro. Então vamos lá. Vamos levar fulano. Está doente. Vamos levar meu pai, minha mãe, meu irmão. Quem está doente sou eu, então eu mesmo vou. Irmãos, quando Jesus operar um milagre na sua vida, deixe a notícia correr. Porque a glória é dele. Mas uma outra pessoa vai ser visitada por causa do seu milagre. Uma outra pessoa vai receber uma resposta por causa do seu milagre. A fé de alguém vai ser fortalecida através do seu testemunho. O problema é que a gente vive milagre, mas a gente não conta. E por que a gente não conta? Porque a gente está esperando um novo milagre. É colecionador de milagre. Mas é colecionador de milagre oculto. Tem que falar. Daqui a um dia eu vou criar uma sessão aqui na igreja para chamar aqui na frente aqui. Vai acontecer o milagre aí, vai. Fale seu milagre. Delma falou que ia contar o milagre que aconteceu aqui. Você vai contar, Delma? Em breve vai contar, né? Tem que contar. Sabe por que tem que contar, Delma? Porque o que Deus fez na sua vida foi muito grande. A forma como Deus operou naquela noite na sua vida foi algo extraordinário. As pessoas precisam saber que Deus ainda faz. As pessoas precisam saber que Deus ainda faz. E o sétimo princípio, a gente encerra. Preste atenção. A mudança na vida de uma mulher levou a grandes milagres na vida de várias outras pessoas. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Diga assim: a mudança que Deus está fazendo na sua vida vai levar outras pessoas a viverem grandes milagres. Diga amém. Aplauda o seu Jesus.